Boa noite, igreja, boa noite, irmãos. Nós convidamos vocês a adorar o Senhor mais uma vez com a gente, agradecer por esse dia, agradecer pela bondade do Senhor, agradecer porque mais uma vez nós podemos louvar e exaltar esse Deus que é tão bom. Obrigada, Jesus, obrigada, Pai, por esse momento, obrigada por essa oportunidade, Senhor, de te louvar, te exaltar mais uma vez. Que o Senhor venha receber a nossa adoração, Pai. Seja bem-vindo em nosso meio, Deus querido. Que o Senhor se agrade do nosso louvor, Pai. Que o Senhor venha visitar cada um dos meus irmãos, recebendo assim a nossa adoração. Que seja tudo para glorificar e exaltar o Teu santo e precioso nome. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Nisto que eu creio, Jesus por mim morreu. Sou salvo pela graça, na cruz por mim sofrer. Estou justificado, meus erros perdoou. Eu mergulho nessas águas, batizado em Cristo sou. Em Jesus eu me
essa certeza que vamos viver. Muito obrigada, Pai querido, porque é o Senhor que nos dá essa certeza de que em Ti nós somos limpos, que nós somos justos, porque o Senhor já nos justificou. E nós Te agradecemos, Pai. Muito obrigada, Deus, porque nós podemos viver ao Senhor, viver ao Teu lado, viver com o Senhor. Glorificamos e exaltamos o Teu nome, Jesus. Obrigada, Pai. Muito obrigada, Jesus. Obrigada pelo Teu sacrifício na cruz. Obrigada pelo Teu amor, Jesus.
estamos aqui, não sedemos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos glória, Jesus. Te damos honra, te damos glória, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Glorificamos e exaltamos ao Senhor, porque não existe outro Deus que mereça toda a honra, toda a glória. De onde você estiver, igreja, glorifica ao Senhor nesse momento. Renda honras e glórias ao Senhor, porque só Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória,
Amém. Glória a Deus. Nós cantamos que nós damos honra e damos glórias a Deus acima de todas as coisas. E é maravilhoso poder louvar este Deus verdadeiro, poder louvar e declarar aquilo que nós cantamos. Nenhum poder enfrenta o nome dele, nem maldição, nem mal, pois dele é toda a honra. Eu quero ler um texto muito conhecido com você, ele está lá em Salmos 23. Eu quero ler o último versículo, Salmo 23, versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A palavra de Deus lá em Malaquias 3, ela fala no versículo 10, trazei todos os dízimos, todas as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e fazei prova de mim. E esse texto, ele fala exatamente algo que complementa aquele texto. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Quando eu soube que eu faria, esse momento de ofertório, quando eu soube que eu estaria à frente desse momento, eu pensei muito naquilo que eu poderia dizer, naquilo que eu poderia ministrar na sua vida. Mas algo veio dentro de mim e a única coisa que eu poderia dizer, o que eu entendi, aquilo que eu poderia dizer, é exatamente esse versículo: bondade e misericórdia certamente te seguirão todos os dias da sua vida. Eu posso testemunhar com toda a alegria do meu coração, com toda a firmeza, eu posso declarar que bondade e misericórdia têm me seguido, têm me acompanhado aonde quer que eu vá. E uma das coisas mais importantes que eu tenho para te dizer essa noite é isso. Você tem a oportunidade de trazer o seu dízimo, de fazer a sua doação, na verdade, a sua transferência bancária, a sua transferência bancária. Você tem a oportunidade de procurar o nosso tesoureiro. Mas muitas vezes a gente tem medo, em tempos tão difíceis financeiramente falando, a gente tem medo. E o meu consolo é que Deus tem realmente me mostrado a bondade e a grandeza dele na minha vida, me seguindo, me perseguindo. Eu quero incentivar você através desse testemunho. Você talvez tenha um pouco de medo, dependendo da sua situação financeira, dependendo de tudo aquilo que você tem vivido nos últimos meses. E isso talvez tenha refletido na sua generosidade com relação a essa igreja. Mas eu garanto para você que a bondade e a misericórdia do Senhor te perseguirão. Graças a Deus e toda a honra a Ele, eu posso dizer que isso acontece comigo, acontece com a minha família, e eu posso ter a certeza de que Ele tem feito milagres na minha família, senão eu não poderia dizer isso, não poderia nem estar aqui falando. Mas eu posso te garantir que bondade e misericórdia do Senhor estarão com você todos os dias da sua vida. Não se preocupe com aquilo que você tem vivido, com aquilo que você tem enfrentado. Não se preocupe com aquilo que você não enxerga lá na frente. Eu garanto para você que lá Ele já está. E a bondade dEle também já está lá. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus multiplique sobre a sua vida a generosidade. E fique agora com uma palavra do nosso pastor, que essa palavra fale com você, que te direcione e que te desafie a ser mudado e moldado por Ele. Pai, nós oramos no nome de Jesus, agradecendo a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai. Eu posso testemunhar, ó Pai, que certamente a Tua bondade e a Tua misericórdia são presentes nessa igreja, são presentes na vida dos nossos pastores, da nossa liderança, na minha vida, na vida da minha família. E nesse momento, Pai, nós oramos por cada dízimo, cada oferta, cada transferência bancária que vai ser feita. Que nós possamos, ó Pai, realmente prover, ó Pai, para essa igreja, ó Pai, tudo aquilo que nós almejamos como plano, como sonho, como meta. E que nós possamos provar, ó Pai, da Tua bondade, ó Pai, multiplicando, ó Pai, essa generosidade em cada vida, ó Pai, de cada um dessa igreja. No nome de Jesus é que eu oro e agradeço por tudo. Amém.
Amém. Que Deus te abençoe. Boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor Jesus. Isso é muito bom. Essa liberdade que nós temos de poder adorar o Senhor, de cultuar o Senhor, né? Mesmo com todas as limitações que nós estamos tendo agora, de não poder estar no templo, mas nós temos essa liberdade de, nas nossas casas, poder estar adorando ao Senhor, engrandecendo o nome dEle. E eu quero perguntar para você, como você está? E essa pergunta é muito comum a gente fazer. A gente faz isso de forma automática para as pessoas e também de forma muito rápida e automática a gente responde, está tudo bem. Isso é muito comum a gente fazer. Mas eu queria agora que você parasse um momento, que você fizesse um raio-x, olhasse para dentro de você e visse realmente como você está. Como você está nesse exato momento, como você se encontra nesse momento. E eu tenho estado muito preocupada, porque eu tenho conversado com algumas pessoas, e o que eu tenho ouvido bastante é, eu já não aguento mais, eu estou desanimado, ou eu já não aguento mais essa situação, né? E eu acho interessante que o Paulo Vitor, ele sempre fala, né? Covid, mas tu tá chata, hein? Já deu. E eu acho interessante, porque realmente é isso que nós estamos vivendo, já deu. Né? A gente quer falar para essa Covid, para esse vírus, que já deu, já foi o suficiente, nós já não aguentamos mais essa situação, mas está sendo muito cansativo realmente. Já se passaram 6 meses e a gente está vivendo isso. E eu digo para você, querido, que de certa forma, de certa maneira, tudo isso que nós estamos sentindo, até certo ponto, tudo isso é natural. Diante de tantas mudanças que veio com essa situação, diante de tantas coisas que nós tivemos que mudar na nossa vida, nos nossos hábitos, nos nossos costumes, até certo ponto isso até é normal, é natural a gente estar vivendo, fora os nossos problemas, as nossas situações que nós já vivemos no dia a dia, antes disso tudo acontecer, né? Mas o problema é que, na verdade, muitos problemas que nós estamos vivendo hoje, que a gente pontua nas nossas vidas, isso já existiam. Já estavam presentes nas nossas vidas. E eles apenas se acentuaram diante dessa situação. E quando a gente joga água fervendo no chá, é que a gente sente o sabor do chá. Não é mais ou menos isso. Então, quando a gente vai fazer um chá, né, a gente só sente o sabor e o cheiro do chá quando a gente joga água fervendo. E é mais ou menos isso que aconteceu. Né? Na verdade, situações que já estavam ali, né, elas foram acentuadas por causa do isolamento, por causa da quarentena, né, coisas que veio ter esse reflexo agora, né? Que veio ter coisas que já estavam interiorizadas, né? E agora só estão externizando, estão saindo para fora, né? Então nós temos vivido esse tempo, né? Mas eu quero ler com vocês, né? Filipenses 4:6, onde Paulo fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e em ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Então, Paulo fala aqui que nós devemos não andar ansiosos por nada, mas em tudo nós devemos colocar em súplica e oração e ação de graça, apresentar os nossos pedidos a Deus. Eu quero trazer essa convicção para você. Eu quero trazer essa certeza que Paulo fala. Em tudo, apresente ao Senhor a sua ansiedade. Tudo aquilo que angustia seu coração, tudo aquilo que te traz preocupação, apresente ao Senhor. Coloca diante do Senhor as nossas emoções, querido. Porque nossas emoções, nós que movemos as nossas emoções. As nossas emoções, nós é que movemos elas. Elas não podem nos mover. Nós não podemos ser movidos pelas nossas emoções. E nós precisamos, por isso, colocar diante do Senhor aquilo que tem nos preocupado, aquilo que tem ansiado o nosso coração. E nós temos que fazer isso. Né? E eu quero falar para você, querido, que Deus te ouve sim. Deus ouve as suas orações e Ele age em seu favor em todo tempo. Em todo tempo o Senhor tem agido em seu favor. Nós precisamos trazer à existência daquilo que nos traz esperança. Essa palavra tem que nos trazer esperança. O Senhor nos ouve, o Senhor é conosco. E nós precisamos trazer isso à existência. E tudo começa, querido, com a conversa com Deus. Você colocar diante do Senhor, como Paulo fala aqui, que nós em tudo nós precisamos colocar diante do Senhor. Em tudo nós precisamos falar com o Senhor. Isso precisa ser o início de todo o processo da nossa vida. Tudo nós precisamos colocar diante do Senhor. Precisamos levar a eles todas as nossas ansiedades, em oração, em súplica e também com ação de graças.
Queridos, nós precisamos ser gratos ao Senhor. Gratidão é remédio. Gratidão, a gratidão traz cura para nós. Nós precisamos levar ao Senhor tudo, mas com gratidão. Nós precisamos ter esse coração grato, colocar diante do Senhor nossas situações e com coração grato. Isso são chaves. Quando nós agradecemos ao Senhor, quando nós reconhecemos toda a situação que nós estamos vivendo, Senhor, eu agradeço ao Senhor porque eu estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor está no controle. Querido, isso são chaves para nós. Isso são chaves. Isso destrava o mundo espiritual. E a gente precisa, querido, a gente precisa das nossas emoções. As nossas emoções, não tem como a gente separar nossa vida das nossas emoções. A nossa vida ela é movida por emoções. Mas só que essas emoções, quando elas são levadas a um excesso, quando nós levamos para um desequilíbrio, quando não tem um equilíbrio as nossas emoções, elas nos levam a tomar decisões que nos atrapalham. Elas nos impedem de tomar decisões sensatas, elas nos impedem de agir com sensatez. E a gente acaba tomando decisões erradas, a gente acaba fazendo coisas erradas, porque as nossas emoções, elas estão além daquilo que nós podemos suportar. E nós precisamos estar muito atentos a isso, nós precisamos controlar as nossas emoções. Por isso, precisamos muito, querido, saber navegar bem as nossas emoções. Fazer com que elas venham ao nosso favor. As nossas emoções precisam vir ao nosso favor. Como eu falei, nós que precisamos controlar nossas emoções, e não nossas emoções nos controlar. E é muito comum, né, quando começa o desânimo, quando começa, de repente, a pessoa começa a fraquejar, quando começa a, já não aguento mais. Provavelmente, possivelmente, queridos, essa pessoa, as emoções dela já estão descontroladas. Então, nós precisamos estar muito atentos às nossas emoções. Qualquer indício, querido, que as suas emoções não estão bem, você precisa pedir socorro ao Senhor. Você precisa apresentar isso ao Senhor. A gente precisa das nossas emoções. Elas são necessárias para a gente. Elas são necessárias. Não tem como vivermos sem emoções. Como não viver sem emoções? Não tem como. Não tem como a gente tirar isso da nossa vida. Só que diante de determinadas situações que vivendo, elas se acentuam e se revelam. Porém, a gente precisa liderar o nosso sentir. Nós precisamos liderar, querido. Nós precisamos liderar o que nós sentimos. Eu preciso saber lidar com aquilo que eu estou sentindo. Eu preciso ter essa sabedoria de saber lidar com aquilo que eu estou sentindo. Deus nos deu condição, querido, para lidar com aquilo que sentimos. E assim nós iremos sim viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. E eu queria ler esse texto com você, que fala da gente ver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que se encontra em Romanos 2, capítulo 2, Romanos 12, versículo 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? E qual é o padrão do mundo para as emoções, queridos? Aqui Paulo fala assim, olha, que a gente não pode ser como o mundo, se moldar, ter a mesma forma do mundo. Nós não podemos ter a mesma forma do mundo, mas nós precisamos transformar a nossa mente. Nós precisamos transformar, renovar a nossa mente. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos renovar a nossa mente para que sejamos capazes de experimentar e comprovar. Não só experimentar, querido, mas nós precisamos comprovar, nós precisamos ter a certeza de que vamos viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E como eu falei, qual o padrão do mundo para as emoções? Eu acredito que o padrão do mundo para as emoções é um desequilíbrio, é impaciência, é descontentamento. É isso que nós vimos lá fora. É isso que nós vemos as pessoas lá fora fazer. É essa a reação que as pessoas têm lá fora. É dessa forma que as pessoas lidam com as suas emoções. Porém, querido, a presença e a influência das emoções na minha vida é indiscutível. Não tem como eu discutir a presença das emoções na minha vida e na sua vida. Não tem como a gente discutir. Mas isso não significa
que nós devemos permanecer com o mesmo padrão de sempre, para sempre. Um dia eu fui desequilibrada, um dia eu fui impaciente, mas isso não quer dizer que eu vou viver a minha vida inteira tendo ter essa mesma reação diante das minhas emoções. Eu preciso ser transformada, a minha mente precisa ser renovada para que eu venha viver esse novo do Senhor, para que eu venha viver as minhas emoções estarem moldadas de acordo com o padrão do Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor já tem determinado para mim. Então, eu preciso, queridos, saber lidar com as minhas emoções. E para quebrar os padrões do mundo, é preciso mudar o meu pensamento. Quando eu falo em mudar o pensamento, eu estou falando aqui da renovação da nossa mente. Então, eu preciso renovar a minha mente, reconhecer a sua capacidade de mudar em Cristo. Eu preciso, queridos, saber que eu posso lidar com as minhas emoções. Saber essa capacidade que nós temos de lidar com as nossas emoções em Cristo. Somente em Cristo que eu posso fazer isso. É muito comum, né, a mães principalmente, que grita com seus filhos quando está nervosa, que fica aquela coisa horrível nas casas, que grita, que xinga, isso é muito comum, mas nós não podemos ter esse padrão. Eu estou dando como exemplo aqui essa questão, mas a gente não pode ter esse padrão, queridos. Nós não podemos andar nesse padrão, ter esse mesmo padrão que o mundo faz. Nós precisamos ser transformada a nossa mente, nós precisamos mudar a nossa mentalidade em relação a isso. E Davi, queridos, ele vai nos mostrar como é comum ter que lidar com as nossas emoções. Davi é um homem muito transparente em relação às emoções dele. E eu acho muito bacana que ele é muito claro e muito direto no que ele tinha para falar com Deus. Ele ia diante de Deus sem rodeios. Ele falava: Senhor, a coisa não está bem. Senhor, olha, isso aqui não está legal. Senhor, eu acho que o Senhor esqueceu de mim. Davi era desse jeito, ele era muito transparente quando ele chegava diante do Senhor. E no Salmo 69, nós podemos ver como que é comum, como foi comum para Davi, né, viver tudo isso. E eu acho que esse Salmo tem muito a ver, pelo menos comigo, tem muito a ver comigo. Por muitos momentos da minha vida, eu me pego desse jeito que Davi fala aqui no Salmo 69. E eu quero chamar você para ver junto comigo aqui alguns versículos do capítulo 69 do Salmo. Salmo 69. Muitas vezes, a gente vai ver aqui nos dois primeiros versículos, que muitas vezes, querido, a gente se sente sufocado. É como se tudo viesse de uma vez só. Parece que não basta uma situação, um problema. Parece que quando vem tudo de uma vez. Parece uma enxurrada, né? Vem tudo de uma vez, arrastando tudo. É mais ou menos isso que acontece com a gente, né? E Davi, ele fala aqui, no Salmo 69, versículo 1 e o 2, ele fala assim: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço, eu não aguento mais. Isso é palavra minha. Nas profundezas lamacentas, eu me afundo, não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. É ou não é assim que a gente se sente? Tem momento que é exatamente isso, parece que nos falta o fôlego, parece que nos falta o ar. São tantos problemas que parece que a gente fica sufocados. Quantas vezes a gente se pega assim? Eu vejo que Davi é muito humano, né? Davi é muito humano. É muito parecido comigo e com você. E eu acho legal quando ele coloca dessa forma tão clara, né, isso tudo aqui. Quando ele fala que, Deus, parece que eu estou afundando no lamaçal. Meus pés já não consigo mais pisar no fundo do mar, no fundo da água. Eu estou ficando submerso, eu já não estou aguentando mais. Os problemas de Davi vieram e ele sentiu dessa forma. Então, querido, Davi sentiu, eu sinto e você também pode sentir. Qualquer um de nós podemos passar por isso também. E outra situação que Davi mostra aqui para a gente, que nós temos que lidar com as nossas emoções, no versículo 3, parece que ninguém nos ouve. A gente fala, reclama, fala com um e fala com o outro, mas está lá, nem está aí para a gente, né? E interessante que a gente às vezes acha que Deus também está assim. Tem hora que a gente chega diante do Senhor e a gente fala: meu Deus, como é que está essa situação? E a gente acaba a oração, parece que nada aconteceu. Parece que a oração não passou do teto.
A gente sente isso, né? Então, no Salmo, no versículo 3, ele fala assim: cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Davi cansou de esperar uma resposta do Senhor. Davi cansou. E é interessante que em Provérbios, eu não vou lembrar onde está o versículo e o capítulo, mas fala assim, que a esperança demorada enfraquece a fé. Né? Às vezes, quando a gente está esperando muito por uma coisa acontecer, isso acaba enfraquecendo a nossa fé. E Davi fala isso aqui: eu cansei, eu estou fraco de tanto esperar uma resposta no Senhor, né? E a impressão que nós temos é realmente isso, que parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não está vendo a minha situação, parece que Deus não está vendo aquilo que eu estou passando. Mas é preciso, querido, a gente às vezes precisa confrontar esse sentimento. A gente tem que chegar e falar: peraí, será que o Senhor mesmo não está? Será que o Senhor não está mesmo me ouvindo? Será que o Senhor está com ouvidos tapados? Isaías fala que ele não está com ouvidos tapados para que nos ouça, para que não nos ouça, aliás. Ele fala isso, que ele está com o ouvido aberto para ouvir as nossas orações. Então isso é mentira. Achar que o Senhor não está me ouvindo é mentira, porque Ele me ouve em todo o tempo. Antes de eu ser formada, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já conhecia a tua história. Ele sabia o que tinha para você, o que tinha reservado, o que tinha preparado para você. Então é mentira achar que o Senhor não nos ouve. Talvez o tempo dele agir não vai ser o tempo que eu queira que ele haja. Mas ele me ouve, ele te ouve. Porque ele é Deus, ele é Pai amoroso. E ele tem prazer em conceder o desejo do nosso coração no tempo determinado. Eu falo, queridos, que a coisa certa, no momento errado, ela se torna errada. Então por isso que às vezes o Senhor não nos responde no tempo que nós queremos. Porque se Ele responder, aquilo vai tornar algo errado para nós. Aquilo não vai trazer o prazer que deve trazer. Então a gente precisa confrontar realmente os nossos sentimentos às vezes. Espera aí, Deus não me ouve? Mas a palavra fala que Ele me ouve. Então nós devemos confrontar na palavra os nossos sentimentos. E o 3, que Davi fala, que Davi sente aqui também como emoções, ele fala, no capítulo 4 ele fala: e os que sem razão me odeiam são mais do que os fios da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo. Muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. Queridos, quantas vezes nós somos injustiçados? Quantas vezes nós nos sentimos injustiçados? Davi aqui revela isso. Eu estou sendo injustiçado. Eu tenho até que devolver coisas que eu não peguei, que eu não roubei, eu tenho que devolver. Então, é terrível a gente viver alguma injustiça ou ver alguma injustiça. E como você reage diante de uma injustiça? Como você lidar com essa situação de injustiça? Quando você é injustiçado, nós vamos para Deus. Nós temos que ir para Deus. Ele é o nosso justo juiz. Ele é que decide as nossas causas. Ele é quem nos defende. Então nós vamos ir para Jesus. Nós temos que ir para Deus. Está sendo injustiçado? Vai para Deus. Deus, toma essa causa do Senhor. É isso que nós temos que fazer. E depois, a quarta coisa, é no versículo 5 que ele fala, né? Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é encoberta. Querido, nós erramos. Nós erramos, nós sentimos culpa. Quando a gente comete alguma coisa, a culpa vem logo em seguida. É comum a gente acontecer isso. É comum eu errar, é comum você errar. Nós não podemos continuar errando sempre. Nós temos sempre que consertar as nossas falhas, sempre consertar os nossos erros. Nós temos sempre que fazer isso, trazer isso para nós, trazer a responsabilidade para nós, né? Mas, às vezes, nós não vamos conseguir acertar tudo. E, às vezes, a gente até erra querendo acertar. Mas nós não podemos carregar, queridos, é a culpa. Nós não podemos carregar culpa. Errou, reconhece o seu erro, traga a responsabilidade para si. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Mas nós precisamos, não podemos ficar com a culpa. Nós não podemos ficar com a culpa. E a outra coisa também que Davi viveu,
nas emoções, é que às vezes nós somos incompreendidos. Queridos, você é compreendido em tudo que você fala? As pessoas conseguem te entender e te compreender tudo o que você fala, tudo o que você faz. É fácil isso? Não, de forma alguma. Muitas vezes nós somos incompreendidos, sim. Às vezes uma palavra que a gente libera, às vezes uma coisa que a gente fala, e a nossa intenção não foi aquela, e de repente a gente é mal compreendido. Isso é um dos exemplos muito fácil, muito simples, muito pequeno, né? Muito pequeno dar esse exemplo, mas às vezes acontece isso, a gente fala uma palavra e nós somos compreendidos, né? Mas para você ter ideia, no versículo 10, Davi relata isso, ele fala, né? Até quando choro e jejuo, tenho que suportar a zombaria. Queridos, quantas vezes você está lá na consagração e você está lá orando ao Senhor, você está jejuando e alguém do seu lado fala, para que isso? Isso não vai adiantar. Para que você está fazendo isso? Ou zombam de você, né? Isso é muito comum em família, não que seja comum, normal, não é isso, mas é comum a gente ver isso acontecer quando é uma pessoa só convertida na família, né? Quando só tem um cristão ali na família, as outras pessoas não são, né? Eu passei por isso, né? Eu passei por isso, e glórias ao Senhor. Hoje minha família, para a glória do Senhor, todas elas já tiveram experiência com Cristo, mas eu passei por isso, né? A crentinha, mas você é crente, né? Então, assim, a gente vive por isso, nós somos mal compreendidos, sim, né? Mas, querido, tudo isso que eu falei, nada disso é o final, nada disso é o fim da nossa história, né? Isso são apenas circunstâncias, e circunstâncias passam. Circunstâncias, elas vão embora, elas não vão ficar para sempre, são circunstâncias, né? Tudo que você viveu de ruim, de coisas que trouxe coisas ruins para você, coisas tristes que você viveu, coisas complicadas na sua vida, né? Um dia passou, já passou, né? A tempestade, ela sempre passa, ela não fica para sempre. A tempestade, ela vem, faz o que ela tem que fazer e depois vai embora, e é assim. E eu me lembro que quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tinha uma amiga em Volta Redonda, e muitas vezes eu liguei para essa amiga chorando, Cida, eu não estou aguentando mais, eu quero voltar para minha cidade, eu não aguento mais ver o Gabriel chorando. E eu falava, e ela ficava do outro lado da linha sem falar nada comigo. E eu falava, e no final ela só falava isso, Elisete, vai passar. Eu, tá bom. Desligava o telefone, saía dali com a minha alma refrigerada, com a minha alma leve, tranquila. E eu trazia isso para mim. E eu falo para você, querido, vai passar. Seja o que você estiver vivendo, seja o que você estiver passando, vai passar. E se apegue a isso. Isso me ajudou demais. Essa frase, vai passar, foi o que me sustentou por muito tempo. E até hoje, eu ainda uso isso, isso para mim ainda é algo que faz muita diferença na minha vida. E o que eu preciso para saber lidar com essas emoções, para saber lidar com tudo isso, né? Eu preciso aprender a lidar com o que está acontecendo do jeito de Deus. Como que eu vou fazer para aprender, para poder lidar com todas as minhas emoções? Às vezes minhas emoções saem um pouquinho de controle, às vezes eu não consigo controlar. E como que eu faço isso? Como que eu posso fazer para liderar isso? Para que as minhas emoções não me controlam, mas eu consiga controlar as minhas emoções. Querido, se você só vai conseguir aprender a lidar com o que está acontecendo com o jeito de Jesus, com o jeito de Deus. Eu volto a falar, isso aqui está relacionado com a renovação da sua mente. A gente vai conseguir renovar, a gente vai conseguir lidar com as nossas emoções, dominar nossas emoções, quando a nossa mente for renovada no Senhor. Quando isso acontecer, e lidar com as coisas do jeito de Deus, vai me capacitar a ser estável, a ser segura, a respirar tranquila. Quando eu consigo controlar isso do jeito do Senhor, eu vou ter uma leveza, eu vou conseguir lidar mais, eu vou conseguir ser mais tranquila. Isso vai me ajudar muito. E a palavra de Deus, em 2 Coríntios 4, 8 e 10, né? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 a 10, diz
De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre o nosso corpo, o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelado em nosso corpo. Queridos, nós vamos passar por situações, por várias situações. Mas aqui, ao mesmo tempo que Paulo fala que as situações que nós vamos viver, ele mostra como o Senhor vai nos ajudar. Ele sempre coloca, eu posso ficar assim, mas não vou ficar desse jeito, porque as minhas emoções vão ser controladas pelo Senhor. E ele vai falando dessa forma. Isso, na prática, é mais ou menos assim, nós permitimos que Jesus nos leve até a cruz, e chegando na cruz, nós deixamos toda a nossa humanidade, nós deixamos todo o nosso lado humano ali na cruz, e passamos a viver uma vida que o Senhor tem preparado para nós. Então, eu levo até a cruz todas as minhas emoções, todas as minhas fragilidades, eu levo até a cruz, deixo ali na cruz e volto com um novo viver, com a vida transformada, com a minha mente transformada no Senhor, e eu vou viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim, eu vou viver aquilo que o Senhor tem de melhor para mim, né, que diz, né, como eu falei, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu vou passar a viver dessa forma. Quando eu deixo todas as minhas aflições, todas as minhas ansiedades, toda a minha preocupação, todas essas emoções, vamos dizer assim, negativas, né? Quando eu deixo ela na cruz. E é isso que Paulo está falando aqui. Paulo fala no finalzinho desse versículo, trazendo em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, então uma nova vida, também seja revelada em nosso corpo. Então é isso que Paulo fala aqui. Mas eu quero trazer para nós agora, queridos, rapidamente, uma forma prática de como dominar as minhas emoções. Eu falei um pouquinho aqui, mas eu quero ser mais clara agora com você, pegando também esse salmo que nós lemos, Salmo 69, trazendo para cá agora, e como na prática eu posso dominar as minhas emoções. Como que você pode dominar isso, suas emoções na prática? Que é muito fácil falar, você não pode falar isso, você não pode fazer isso, mas como que eu faço para não fazer isso? Né? Como que eu faço para realmente ter uma vida que é agradável, que viva uma vida agradável, boa e perfeita? Né? Como que eu posso viver isso? E a primeira coisa, querido, que nós temos que fazer, desenvolva uma conversa franca com o Senhor. Querido, chega diante do Senhor, mas sem tabu. Chega diante do Senhor, sabendo que Ele está com você, que Ele está próximo de você, que Ele é um Pai amoroso, que Ele é um Deus que te ama, e que Ele não está distante, que Ele está perto de você. Nós precisamos deixar, queridos, tudo isso de lado, sabe? Essa distância que nós colocamos no Senhor. Ele é santo, isso não vai tirar dele a santidade dele, eu trazendo Deus para perto de mim, sabe? Eu chamando Deus de paizinho, eu criando essa intimidade com o Senhor, isso não vai deixar Ele menos santo, isso é impossível. Mas eu preciso, queridos, chegar diante do Senhor de uma forma, não olhar para Ele de uma forma tão formal, que isso acaba causando um bloqueio. E esse dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, e eu também fui assim, né? Quando a gente era criança e fazia alguma coisa, os nossos pais falavam, Deus vai te castigar. Então acaba que a gente, né, por muito tempo, e talvez você ainda viva isso, achando Deus como um Deus carrasco. Como um Deus que vai te castigar se você fizer algo errado. Não, Ele não faz isso. Nós colhemos sim as nossas consequências, as consequências dos nossos erros. Nós vamos colher. E Ele não vai nos isentar disso. Se eu errei, Ele vai me perdoar, mas as consequências do erro vou ter que pagar, vou ter que sofrer as consequências daquilo que eu fiz de errado. Mas Ele não castiga. Ele não é esse Deus de te colocar num tronco ou em algum lugar e te chicotear e te bater e fazer você sofrer. Imagina. E quando acontece, querido, qualquer coisa com a gente, nesse sentido de consequência, é Deus ensinando algo para nós. Ele nos corrigindo como um Pai amoroso. É isso que acontece. Então, querido, a primeira coisa para você saber lidar com as suas emoções, desenvolva conversa franca com Deus. Desenvolva uma conversa franca com Deus. Deus, eu não consigo lidar com isso.
Deus, eu tenho dificuldade nessa área. Desenvolva essa conversa. Cria essa intimidade com o Senhor. E Deus te ouve, queridos. Como eu já falei isso também, Deus te ouve, Ele te conhece. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Ele já te conhecia. Então desabafa com o Pai. Chega diante dEle. Deita no colo dEle. Mas cria isso, desabafa, coloca diante dEle, pede ajuda para Ele, para você saber lidar com as suas emoções. Como eu falei, que leva para a cruz. Leva para a cruz aquilo que você não está conseguindo lidar. Faz isso. E a segunda coisa, procure alguém de sua confiança. Querido, isso é terapêutico, isso é comprovado. É bom você procurar alguém, nós temos nosso discipulado, 1 a 1, mas ainda que você não tenha um discipulador, procure alguém de sua confiança. Conversa, coloca para fora, pede ajuda. Que ele não pense que você está incomodando alguém, que às vezes a gente fala isso, mas eu não faço isso porque eu vou incomodar as pessoas. Não, de forma alguma. Queridos, quando eu chego diante de alguém, e já aconteceu comigo, quando eu chego diante de alguém e para colocar alguma situação, eu chego ali e começo a falar, e a minha mente vai entrando em ordem, sabe? Meus pensamentos vão entrando em ordem. E às vezes não precisa a pessoa falar nada, eu falo, poxa, mas é isso que eu tenho que fazer, é essa decisão que eu tenho que tomar. Eu mesma já consigo identificar a situação. Porque eu falei com alguém, meus pensamentos foram sendo colocados em ordens. Isso é terapêutico, isso traz cura para a gente. Isso nos traz cura. Então, não pensa você que está incomodando, não pensa você que a pessoa pode, né, te entender mal. Não pensa dessa forma. Procure alguém de sua confiança. Que seja seu discipulador, que seja quem for. Né? E eu e o pastor, nós estamos aqui para ajudar você em todo o tempo, em qualquer situação. Nós estamos aqui para te ouvir, para ajudar você, para caminhar com você. Nós estamos aqui para ser esse ombro, caso você precise. E, queridos, uma coisa que eu tenho percebido, algum tempo atrás já percebi isso, uma artimanha do diabo é isolar as pessoas. E eu falo que eu já não caio mais nisso. E quando eu vejo alguém caindo, opa, vamos lá, não está legal isso aqui. A gente precisa melhorar. Uma artimanha do diabo, um armadilho que o diabo faz com as pessoas, é trazer as pessoas para o isolamento. É que as pessoas fiquem isoladas. Porque as pessoas isoladas ficam presas fácil para ele. Se eu não falo para alguém que eu estou passando por uma situação, se eu não busco ajuda, se eu não busco um conselho, queridos, eu fico muito fácil, muito acessível às investidas do diabo, porque eu estou sozinho. E interessante que a gente não vê, quando a gente vai olhar para os animais, né, geralmente eles estão em bando para se protegerem. Né? Quando a gente olha na televisão alguma coisa lá de animais, geralmente os animais, para se proteger, eles andam em bando. Né? E nós, seres humanos, às vezes temos tanta dificuldade de nos relacionar. Temos tanta dificuldade de estar lado a lado com o irmão, de estar lado a lado com as pessoas, de nos abrirmos. Nós temos essa dificuldade. Mas, querido, para você lidar com as suas emoções, procure alguém de sua confiança. E o terceiro, encontre motivo de gratidão e celebre. No versículo 30 nós vemos isso. No versículo 30 nós vemos que Davi fala isso. Ele fala, louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza em ações de graça. Querido, olhe ao seu redor. Dá uma olhadinha. Olha ao seu redor. E encontre motivo para você ser grato. Para você ser grato ao Senhor. Eu até sugiro a você, experimenta isso, faz uma lista, senta uma hora, de repente no seu TSD, no tempo que você estiver no seu devocional, comece a listar, querido, tudo aquilo que você tem motivo para agradecer ao Senhor. Pelas mínimas coisas, as coisas que a gente acha que é mínima, né? Por exemplo, a gente pode ver assim, olhar e, o ar que eu respiro, mas sem o ar você morre. É uma coisa tão simples para nós. Então, começa a olhar para a sua vida, querido, começa a listar aquilo que você tem motivo para gratidão, aquilo que você tem motivo para agradecer ao Senhor. Chega diante dele com ação de graça, chega com ele
com um coração grato, com um coração alegre, né? E aprende a agradecer até mesmo os momentos ruins que nós vivemos, até situações difíceis que você está passando. Agradeça a Ele porque você está passando por um momento difícil, porque você tem um Deus que cuida de você e que no final vai ficar tudo bem. Ele vai fazer aquilo que for melhor para você. Agradeça a Ele. Deus, eu estou passando por essa situação, mas eu sei que o Senhor está comigo. E eu sei que eu vou sair dessa. E eu sei que as coisas vão ficar melhor. Eu sei em quem eu confio. Comece a agradecer isso, queridos. E eu gosto muito entender muito esse versículo que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Querido, ele fala que todas as coisas, às vezes eu não vou conseguir entender, numa situação difícil, a gente entender como que isso pode contribuir para o meu bem. Algo tão difícil. Mas Jesus também fala para os discípulos, ele fala, olha, aquilo que eu faço hoje, vocês não entendem, mas lá na frente vocês vão entender. E é mais ou menos isso. Às vezes a gente está passando por situações que a gente não consegue entender, e nem tem que entender. A gente tem só que saber que Ele está conosco. É isso que nós temos que entender, queridos. Então, aprende a ter um coração grato ao Senhor, aprende a celebrar o Senhor em todo o tempo. Isso, querido, quando a gente faz isso, quando a gente começa a agradecer ao Senhor, quando a gente começa a ser grato ao Senhor, nós cortamos um ciclo vicioso de pessoas reclamonas, pessoas murmuradoras, nós cortamos esse ciclo vicioso. Quando nós fazemos isso, quando nós agradecemos ao Senhor, quando nós fazemos isso, nós ajudamos o nosso cérebro a ajustar as coisas positivas, as coisas mais positivas. Nós ajustamos o nosso cérebro para as coisas positivas. Porque quando nós somos gratos, a tendência que nós temos é de ver somente as coisas negativas. É de apenas olhar para aquilo que está ruim, as circunstâncias ruins. A gente tem essa tendência quando nós somos gratos ao Senhor, quando nós reconhecemos, quando nós temos essa gratidão. E quarto e último, querido, fala assim, como nós podemos lidar com nossas emoções, saber lidar com nossas emoções. Mude sua perspectiva de vida, de ver a vida. Então, quarto, mude sua perspectiva de ver a vida. Querido, isso é tão verdadeiro. Isso é muito verdadeiro. Você tem o poder de escolha. Você tem esse poder. O Senhor te deu essa condição de você escolher, de olhar a vida de uma outra maneira, de olhar para a situação de uma outra maneira. Isso é dado pelo Senhor a você e a mim. Deus nos concede isso, de a gente olhar a vida de outra maneira. E você pode olhar a vida da maneira que Deus olha, da maneira que Deus vê. Chega diante do Senhor e fala, Senhor, me dê essa visão. Deixa eu enxergar a situação como o Senhor está enxergando. Porque às vezes nós estamos vivendo uma situação, mas ela está tão obscura diante de nós. Nós não conseguimos enxergar aquilo que realmente está acontecendo. E às vezes é preciso a gente chegar diante do Senhor, me dá a visão do Senhor nisso. Deixa eu entender como o Senhor entende essa situação. E às vezes vai chegar alguém para você e falar, olha fulano, você está vendo assim, mas é de outro jeito. A gente tem pessoas, Deus usa pessoas para nos falar, olha, você está vendo assim, mas não é assim a situação. E a gente precisa trazer isso, Senhor, traga a existência no meu coração, a forma como que o Senhor vê as coisas. Me ajuda a mudar a perspectiva de ver a minha vida. Porque às vezes a gente olha para nós, queridos, nós nos achamos tão fracassados. Às vezes nós nos achamos tão pequenos. Achando que nada vai dar certo na nossa vida. Aí eu vou para Jesus. Senhor, me ajuda a ver como o Senhor me vê. Como que o Senhor te vê? O que você é realmente para o Senhor? O que o Senhor tem preparado para a sua vida de fato? E a gente não consegue ver isso. Mas para a gente lidar com as nossas emoções, a gente precisa olhar para a nossa vida, ver a nossa vida, mudar a perspectiva de ver a nossa vida. E com certeza, queridos, isso vai fazer diferença para mim e para você. Quando eu começar a olhar a minha vida com a perspectiva que o Senhor vê, com certeza eu vou saber lidar com as minhas emoções.
Porque quantas vezes, querido, quantas e quantas vezes nós vamos para o nosso quarto e nós choramos na presença do Senhor, e nós choramos, Senhor, minha vida está desse jeito, Senhor, a minha vida está assim, Senhor, minha vida era para ser assim e está assim. Mas quando eu começo a olhar a minha vida com a perspectiva do Senhor, quando eu começo a olhar a minha vida baseado naquilo que o Senhor fala na palavra dEle, quando eu começo a olhar a minha vida na perspectiva das promessas que o Senhor tem para mim, eu vou mudar a minha perspectiva de vida, de ver a minha vida. Com certeza isso vai acontecer. Amém, queridos? Eu quero passar para a conclusão agora, em nome de Jesus, né? Um texto que eu gosto muito, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, é 1 Pedro 5,7. Né, que Pedro fala, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, querido, saiba que o Senhor, Ele tem cuidado de você. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade, lança a Ele todas essas emoções que têm te perturbado, todas essas emoções que não têm sido positivas, lance sobre Ele. Lança sobre Ele, Ele sabe controlar isso, Ele sabe como lidar com isso, e Ele sabe te ajudar, Ele vai conseguir te ajudar nesse ponto, nessa coisa, nessa fraqueza que você tem. Permita, querido, que o Senhor reconstrua as suas emoções. Permita que Ele reconstrua as suas emoções. Assuma as rédeas das suas emoções em Cristo. Toma o domínio das suas emoções, queridos. Não deixe ela ir além. Como eu falei aqui, às vezes nossas emoções elas vão no excesso. E isso nos impede de tomar decisões sábias. Nos impede de tomar a decisão correta. Porque nossas emoções estão agitadas, nossas emoções estão erradas. E isso acaba nos prejudicando, queridos. Nós precisamos trazer para nós, né, nós governarmos as nossas emoções, governar tudo aquilo que nós sentimos. Né? Mas isso, querido, às vezes nós olhamos e achamos que não vai dar certo, que nós não vamos conseguir as coisas, mas isso não é verdade. Que nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que está no controle, e as nossas emoções não podem nos governar, mas nós temos que governar as nossas emoções no Senhor, sermos submetidos à vontade do Senhor. Permita que Deus construa paradigmas santos na sua mente e no seu coração. Permita que o Senhor faça isso, que o Senhor muda, que o Senhor coloque paradigmas santos na sua mente e no seu coração. E a gente vai olhar na Bíblia, queridos, e isso me chamou muita atenção quando eu estava preparando o que eu falei, pensei, Deus, a tua palavra fala tanto das suas emoções. Se você for ver, você vai ver na Bíblia, por muitos textos que vai falar dos sentimentos de Deus, daquilo que Ele sente, dos sentimentos dEle. Então, querido, o Senhor não permite que a gente passe nada que antes já tenha passado. Jesus passou tantas coisas que Jesus passou. Então não tem nada, queridos, que você vai falar, eu estou passando por isso, que Jesus não tenha passado também. Então por isso que Ele consegue te entender. Por isso que Ele está disposto a te ajudar. Porque por tudo que você passar, Ele já passou. Ele já passou e Ele te entende e Ele te compreende. E Ele nos acalenta por piedade. Ele nos acalenta por piedade e por compreender esse sentimento que antes de serem nossos, foram deles. É por isso que Ele vem nos acalentar. Porque antes desses sentimentos, antes dessas emoções bagunçadas que nós vivemos, antes de tudo isso, Ele já sabia, Ele já tinha também vivido isso. Esses sentimentos também já foram dele. E assim, querido, como Ele conseguiu dominar, assim como Ele conseguiu controlar, nós também conseguimos. Porque Ele fala, né? Ele fala que Ele também passou por tudo isso. Né? Que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o que Jesus está falando assim, olha, vocês vão ter muitas aflições no mundo, olha, vocês vão passar por muitas situações, mas olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu venci, e vocês também vão vencer, porque vocês também são de carne e osso. As emoções, os sentimentos de vocês, eu sei como eles são.
E assim como eu venci, vocês também vão vencer. E a promessa dele, querido, ele está conosco até a consumação dos séculos. Então, em todo tempo, nós vamos ter sim aflições, nós vamos ter sim momento de tristeza, de tudo isso, né? Nós vamos passar por tudo isso. Nós sabemos disso, ele falou que nós vamos ter aflições, mas ele nos prometeu que estaria conosco em todos os tempos. Em todo o tempo, ele está comigo e ele está com você. Amém, querido? Eu quero te convidar a orar nesse momento. Eu quero chamar a sua atenção, chamar você para esse momento de oração. Eu quero que você tenha o seu coração grato ao Senhor por tudo que você está passando, que o Senhor venha controlar muito as suas emoções, que você saiba lidar com as suas emoções, que você venha de fato, querido, realmente não ser controlado pelas suas emoções, mas que você venha aprender a controlar as suas emoções em nome de Jesus. Elas não podem te controlar, mas você precisa controlar elas. Amém? Então vamos orar ao Senhor, colocar nossas vidas diante do Senhor, né? Quero que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos falar com o Pai. Paizinho querido, eu quero colocar nossas vidas diante do Senhor. Nós somos tão gratos ao Senhor, ó Pai querido, porque em todo tempo o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor tem cuidado de nós, Pai Santo. Nós não temos tido falta de nada, Senhor Deus, porque em todas as nossas necessidades, Pai Santo, o Senhor tem suprido, Pai querido. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque ainda que nós passamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor não deixa mal algum nos acontecer, porque o Senhor está conosco. Pai, muito obrigado por isso, Senhor Deus. Pai, eu quero colocar a vida de cada um agora diante do Senhor. Pai, que o Senhor tenha a liberdade agora de entrar em cada casa, Senhor Deus. Pai, que eu peço ao Senhor que venha sondar cada coração, Senhor Deus. Pai, o salmista fala: sonda-me, ó Deus, e o Senhor conhece todas as minhas inquietações. Pai, visita cada inquietação do coração, Pai Santo, dos teus filhos nessa hora. Pai Santo, ajuda-nos, ó Deus, a lidar com as nossas emoções, Pai querido. Pai Santo, não existe nada, Senhor Deus, nenhuma emoção, nada, nenhum sentimento, Pai Santo, que o seu filho não tenha passado. Por isso, Pai Santo, nos ajude a controlar os nossos sentimentos e as nossas emoções, assim como Jesus conseguiu controlar, Pai querido. Pai, eu quero abençoar a vida dos teus filhos, Pai Santo, em nome de Jesus, ó Pai querido. Deus, e se existe alguém que ainda não teve um encontro contigo, que ainda não tomou a decisão, Pai Santo, ao lado do Senhor, Deus, que essa noite seja uma noite aceitável, que seja uma noite, Senhor Deus, em que venha reconhecer, Senhor Deus, que o Senhor é Deus na sua vida, que o Senhor venha perdoar os pecados, Pai querido. Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a controlar as nossas emoções, Pai, para que assim nós possamos viver, Pai, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus Cristo que eu oro ao Senhor e te agradeço por tudo e em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma semana maravilhosa. Agora nós temos o Pais Kids. Eu peço a você que venha participar também do Pais Kids, tá bom? É o momento de você ouvir a palavra de Deus de uma forma mais para criança, mas que você possa continuar ligadinho aí, tá bom? Um grande abraço para vocês e que o Senhor te abençoe e te guarde em todo o tempo. Amém. Bom dia, crianças! Hoje é um dia maravilhoso que Deus fez para nós. Que alegria poder servir a Deus. Vamos repetir nosso ponto principal de hoje. Eu conquisto os meus medos por meio da palavra de Deus. Mais uma vez. Eu conquisto os meus medos por meio da palavra de Deus. Que maravilhoso! Eu não sou prisioneiro dos meus medos. A palavra de Deus me leva a conquistar todos os meus medos. É por causa da vitória que temos em Jesus. Vamos agora ficar de pé e louvar a Deus com todo o nosso coração. Ao ouvir tua voz, a escuridão se vai. Eu acredito sim. Você chamou meu nome, eu descobri tua paz. Eu acredito sim. Quero cantar bem alto, gritar e te adorar. Nada vai me parar. Com todo fôlego cantarei.
és o início e o fim. Yeah, és o início e o fim. Tudo que eu preciso eu encontro em ti. Eu acredito sim. Ao teu lado estou e vou até o fim. Eu acredito sim. Quero cantar bem alto, gritar e te adorar. Nada vai me parar. Com todo o fôlego cantarei. Com toda a minha força eu adorarei. Pois és tudo pra mim. Tudo começa e termina em ti. Com todo o fôlego cantarei. Com toda a minha força eu adorarei. Deus és tudo pra mim. Tudo começa e termina em ti. És o início e o fim. Yeah, és o início e o fim. A minha vida, oh, tudo que sou, entregarei a ti. A minha vida, oh, tudo que sou, entregarei a ti. Com todo o fôlego cantarei. Com toda a minha força eu te adorarei. Deus, és tudo pra mim. Tudo começa e termina em ti. Com todo o fôlego cantarei. Com toda a minha força eu adorarei. Deus, és tudo pra mim. Tudo começa e termina em ti. Com todo o fôlego cantarei. Com toda a minha força eu adorarei. Deus, és tudo pra mim. Tudo começa e termina em ti. És o início e o fim. Yeah, és o início e o fim. És o início e o fim. Yeah. Deus é tão bom e eu amo muito louvar a Ele. Eu sei que Deus sempre é bom e Ele vai estar sempre comigo, mesmo em momentos bons e em momentos ruins. Agora, vamos assistir à Escola de Missões Planetária para ver como Joshua começa a aprender a usar a espada laser da palavra. Para de se mexer! Você não tô tentando amarrar os desenhos! Para de se mexer! Parar, ele me dá um chute! Oh, olha isso daqui! É um tablet! Bora! Posso levar? Não! Agora não! Eu vi uns vídeos no YouTube de pessoas destruindo o tablet. Posso destruir? Leva! A gente... Mas faz depois. Eu quero fazer agora! Não, depois! Vai! Oi, professor. Posso falar com a senhora? Joshua, claro. Pega lá uma mesa que a gente conversa. Pode ser? E aí, Joshua? Você precisava falar algo comigo? Olha, professora, é o seguinte. Ontem à noite eu tive um sonho de
teve 2 caras que entraram no meu quarto e pegaram, assim, me levaram e eles queriam quebrar meus negócios, meus tablets. Eu sei que é besteira, né? É só um sonho, mas sei lá, eu tô muito chateado agora. Ah, com certeza. Que sonho estranho, né? Pois é, então eu acordei hoje e... então, não sei o que fazer porque o dia inteiro eu só tô pensando nisso. Sabe o que você precisa, Joshua? Você precisa de um discipulador. Você sabe o que é isso? Sei. Então, eu ia explicar hoje na sala de aula. Você quer que eu explique na sala de aula ou eu posso até explicar agora pra você, se você quiser? Tá bom, mas tipo, por que eu preciso de um discipulador? Porque foi só um pesadelo, né? Sabe que todos nós precisamos de um discipulador. Um discipulador é alguém que nos ajuda a crescer no Senhor, ajuda a vencer qualquer tentação, qualquer pecado. E como no seu caso, também o medo. Um discipulador poderia te ajudar com isso. Você tem alguém na sua vida assim que te ajude? Eu acho que eu vou ter que procurar, então. Eu já sei a pessoa perfeita para te discipular. Eu vou apresentá-lo depois na sala, tá bom? Aí você vai conhecê-lo. Vai ser ótimo. Vai ser demais. Ele vai te ajudar muito. Bom dia, turma! Tudo bem? Bom dia! Hoje a gente vai aprender sobre uma pessoa que perdeu tudo. Mas como ele recusou falar mal de Deus e desobedecer a Deus, Deus deu tudo de volta e ainda mais. Quem sabe? Amanda, você já sabe quem é que eu tô falando? Sim. Jó. Muito, muito bem. Foi o Jó mesmo. Vamos ver aqui no vídeo? Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia. Neste livro é contada a história de um homem chamado Jó, que era provavelmente o homem mais rico do seu tempo. Ele era temente a Deus e odiava o mal. Deus permitiu que o diabo tocasse na sua vida e por isso, em um só dia, a vida de Jó mudou radicalmente. Ele perdeu todas as suas riquezas, perdeu todos os seus filhos e perdeu a sua saúde também. Além de todo o sofrimento, um dia sua esposa chegou para ele e falou: Amaldiçoa logo teu Deus e morra. Jó respondeu: Nós sabemos receber as coisas boas de Deus. Não vamos também saber receber as lutas? Não sei por que isto está acontecendo, mas sei que Ele está comigo. Jó tinha 4 amigos que sentaram com ele por vários dias. Eles tentaram convencer que Jó era culpado de toda aquela destruição. Falaram que Jó tinha pecados e que ele não era tão justo como todos pensavam. Jó não pecou e, apesar de ter perdido tudo, nunca perdeu sua fé em Deus e de nada culpou a Deus pelo seu sofrimento. Ele sabia que a coisa mais importante na vida era a presença de Deus. Ele começou a orar pelos seus amigos e escolheu glorificar o nome do Senhor, mesmo no meio de tanta dor. Deus viu a fidelidade do coração de Jó e restaurou a vida dele, dando em dobro tudo que ele havia perdido: seus filhos, sua saúde, suas terras, rebanhos e todas as suas riquezas. E Jó continuou sendo temente a Deus. Então, o Jó foi um grande homem de Deus, vocês concordam? Uhum. Então, hoje vocês vão conhecer um outro grande homem de Deus. É o Papai Noel? Não, não é o Papai Noel. Eu queria conhecer o Papai Noel. Não, mas esse não é o Papai Noel que vocês vão conhecer. Vamos conhecer o Papai do Céu? Mas o Papai do Céu vocês já conhecem. Essa outra pessoa que vocês vão conhecer hoje. Eu vou introduzir para vocês o almirante dessa nave. Ele que faz essa nave voar? Não, ele não é o piloto dessa nave. Ele é tipo o comandante dessa nave. Ele é responsável que tudo esteja bem sempre. Então... Ah, mas ele voa? Não, Abraão, ele não voa, tá bom? Então agora vocês vão conhecer o almirante Arão! Oi, galera, tudo bem? Um fantasma? Onde? Peraí, você não é um fantasma?
Eu? Fantasma? Não, Amanda, ele não é um fantasma. É porque ele não está aqui nessa nave. Ele está lá na Terra, lá no Chile, na verdade. Ah, tá. Por isso que ele está aqui de uma forma de holograma, entendeu? Desculpe, almirante. Eu achei que o senhor era um fantasma. Tudo bem, vamos começar de novo. Eu sou o Almirante Arão, missionário do Chile. Já escutei falar muito de vocês e que maravilhoso conhecer vocês. Não posso ficar muito tempo porque estamos aqui conquistando esta cidade para Cristo. E vocês logo também vão estar conquistados. Tchau, tchau. E Cristina, você tá fazendo o quê? Ah, tô só adiantando uma lição de casa. Ó, se quiser eu posso sair, se eu tô te atrapalhando, você lá. Não, tudo bem, essa lição é só pra semana que vem. O que foi? Ó, é assim, eu já falei pra você, Esther, mas ontem à noite eu tive uns pesadelos que... Um pesadelo? Caraca. Olha, eu sei que era um pesadelo, né? Não aconteceu de verdade, mas mesmo assim eu fiquei chateado aqui. Sonhei que 2 caras entraram no meu quarto quando eu tava estudando e eles me amarraram, eles quebraram meus negócios, eles me levaram, sei lá, eu fiquei ruim. Nossa, eu queria saber usar o meu arco, né, pra eu poder orar por você e some todos os pesadelos. Olha, o sinal tocou, vamos lá. Oi, Joshua, rapidinho, só pra você saber que o Almirante Arão vai estar te ligando, tá certo? Já tá me ligando. Ah, já tá, beleza, até mais. Perdão, Almirante, aqui a professora Estela entrou aqui pra avisar que o senhor ia ligar, né? Bem na hora certa. Ah, tá. Então vamos começar agora. Tá bom. Ok, só para refrescar a minha memória, a sua arma é a espada, né? É, espada. Beleza. Então, o que você sabe da sua espada? Bom, eu sei que ela é a palavra de alguma coisa e pra atacar os inimigos tem que fazer tipo... Legal. E você sabe mais alguma coisa? Não. Ok, primeiro vamos começar com o básico. Sua espada está conectada com seu coração. Enquanto mais forte a palavra de Deus estiver no seu coração, mais forte vai ser a sua espada. Ah, beleza. Então se eu leio a Bíblia, eu fico super forte que nem Hulk, só que com a espada? Não exatamente, mas cada vez que você lê a Bíblia, você vai aprender mais e mais coisas e você vai ir ficando mais e mais forte, mas é um processo de aprendizado. Mas a Bíblia é enorme, vou ter que ler inteira? Ah, não tem problema. Ok, então eu vou dar para ti a tua primeira tarefa. Aqui tenho um plano de leitura da Bíblia que vou enviar para teu tablet. Você vai ler a Bíblia inteira. É muito importante ler e estudar. Você talvez não vai entender tudo a primeira vez, mas é muito importante ler para ir aprendendo o contexto e a parte cultural da Bíblia. Tá bom, mas além de ler a Bíblia inteira, tem mais alguma outra coisa que eu preciso fazer? Com certeza, eu tenho aqui no meu tablet uma lista de versículos para decorar. Então eu vou enviar para ti e eu quero que você decore um versículo por dia. Você tem experimentado problemas com medo, né? Escutei que você teve um pesadelo. Então por que não pega um versículo sobre o medo e decora aquele versículo? Pois é. Obrigado. Acho que eu preciso fazer isso mesmo. Ah, sim. E mais uma coisa. Qual é a cor da sua espada? É azul. Quanto mais você aprende da palavra, sua espada vai ficar mais e mais forte e vai começar a mudar de cor. Enquanto estiver azul, dá para derrotar demônios pequenos. Mas enquanto você tem mais palavra no seu coração, vai começar a mudar de cores até chegar a roxo. Meu Deus, e com essa espada roxa, você vai derrotar demônios muito grandes.
Roxo? Que legal. Bem, eu vou ter que ir agora, mas foi tão maravilhoso fazer nosso primeiro discipulado, ok? Até mais. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 7. 1 Pedro 5, 7. 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 7. 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 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele... E se eles voltarem? Se eles te pegarem, te levarem embora para um lugar desconhecido? Se eles quebrarem seu tablet, quebrarem sua espada, você fica indefeso. Não vai poder fazer nada. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Lancem todas as suas ansiedades sobre ele, porque ele tem cuidado de vocês. Hoje o Joshua aprendeu que para vencer os seus medos, você usa as verdades da palavra de Deus. Esse é o ponto principal de hoje. Eu conquisto os meus medos, fala comigo? Por meio da palavra de Deus. Ele tinha medo de ser sequestrado e de perder tudo, mas foi capaz de vencer esse medo por causa de 1 Pedro 5,7. Repitam comigo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Hoje, durante a aula, as crianças aprenderam sobre Jó. Jó era um homem santo que amava a Deus. Ele sofreu muito e perdeu quase tudo, mas mesmo assim amava a Deus e se recusava a falar mal dele. Deus ficou impressionado com a sua fé. E Jó acabou recebendo de volta ainda mais do que tinha perdido antes. O Joshua aprendeu por meio do discipulado que deveria ler a Bíblia e decorar versículos. E quando ele fez isso, ele foi capaz de vencer o mal. É a mesma coisa conosco. Se tivermos um problema, é só lermos a palavra e decorarmos os versículos. E Deus nos ajudará a vencer qualquer problema.